Quando eu abro esse closet, tem uma parede cheia de cartas coladas. E eu começo a ler as cartas da minha mãe. Eram cartas e cartas de orações. Cartas de verdade? De verdade. Eu escrevia essas cartas, deixava essas cartas lá. Tem carta pelo meu pai, tem carta pelo meu irmão, tem carta por mim. E ela escrevia essas cartas e orava por mim. E eu fui alcançado justamente nesse... Você foi jogar o cigarro de Deus, já fazendo o Espírito Santo já ali no seu coração, tal. Quando você abriu, se deparou com esse monte de cartas, aí você começou a ler. Comecei a ler, curioso, né? Comecei a ler as cartas da minha mãe e falei, cara, são cartas de oração por mim. Tinha umas cartas por mim, pelo meu pai. Comecei a ler as minhas, todas que eram sobre mim. Eu começava a ler as cartas, eu começava a chorar lendo as cartas, falando, não acredito, cara, que minha mãe esse tempo todo estava orando por mim. Isso me constrangeu muito, muito. Na hora eu comecei a chorar, fiquei muito constrangida. Eu não vi a hora dela chegar do trabalho para eu abraçar ela e contar o que tinha acontecido. Falar, mãe, obrigado pelas suas orações, porque Deus ouviu suas orações. Então foi uma experiência, eu voltei para Jesus nessa experiência espiritual muito louca, né? Aí nesse dia, aí depois, aí o que aconteceu? Depois desse dia eu nunca mais pisei numa balada e procurei uma igreja na cidade que eu tava morando. Daí eu procurei uma igreja, não tinha culto no dia seguinte, não tinha culto, mas tinha célula. Eu falei, cara, eu vou na... que era? Pedreira. Pedreira. Que meus pais moram lá até hoje e eu fui morar com eles por um período, né? Fiquei morando por lá uns 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos eu começo a frequentar uma igreja, começo a ir nessa igreja. E por conta dessas experiências. Nesse momento, você tava com algum relacionamento? Tava com relacionamento. Nesse momento eu namorava um menino e na hora que aconteceu isso, que eu frequentei a célula, fui pro primeiro culto. Quando eu fui pro primeiro culto, eu tava tão decidido que eu chamei ele pra conversar. Daí quando eu chamei ele pra conversar, ele falou, pediu pra eu ligar pra ele, eu liguei pra ele e falei assim, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu tive uma experiência com Deus, eu não sei se você acredita ou não, mas isso aqui aconteceu, eu estou indo pra igreja e eu não quero mais esse relacionamento. Se você quiser, a gente pode ser amigo, se você quiser, eu te levo pra igreja junto comigo, mas eu não quero mais esse relacionamento. Ele me ligou, tentou ir lá em casa, queria me ver, mas eu não aceitei. Ele era assumido também ou não? Ele era. Era. Ele era. E daí eu falei pra ele que eu não queria mais, terminei esse relacionamento e mergulhei de cabeça na igreja. Daí quando eu vou pra igreja, eu começo a encontrar algo que eu não tinha encontrado da outra vez, que foi acolhimento. Daí eu tenho uma líder, que eu já fiz um vídeo sobre ela, a Elma. Ela liderava jovens naquele momento, ela me recebe na igreja e ela começa a caminhar comigo. E daí eu começo a ter uma outra visão dos dilemas que eu já tinha, eu começo a ter uma outra visão que eu estava enfrentando. Porque daí eu vou num culto de jovens, e o nosso líder regional na época está fazendo uma ministração. E dentro dessa ministração, que assunto que ele toca? Homossexualidade. Então ele começa a ministrar assim. Talvez a gente não está preparado para ver um casal homossexual entrar aqui na igreja. Qual seria a nossa reação? Ou talvez não seja o casal sentado do lado de você, ou talvez seja você mesmo. Você tem enfrentado esses dilemas. Você tem enfrentado, e eu lá sentado ouvindo aquilo. Quando ele começou, meu olho já encharcou de lágrima, né? Meu olho encharcou de lágrima e ele começou a falar assim, cara, o que eu quero ensinar pra vocês hoje é que todo mundo que tá aqui peca. Não é só você que tem essa dificuldade. Eu tenho meus pecados, o seu amigo do lado, por mais que ele seja heterossexual, ele tem as dificuldades dele e ele também tem que lidar com isso. E daí ele começou a equiparar os meus desejos sexuais com os desejos sexuais que outras pessoas enfrentavam. Então ele, por exemplo, ele começou a dar exemplos, né? Então, um casal jovem acabou de começar a namorar, eles vão poder ter relação sexual pós-casamento. Todo desejo sexual que eles cederem até o casamento é imoralidade sexual, tá contra aquilo que Deus quer para ele. Ele cobiça outra mulher, ele não consegue ser fiel à sua mulher, desejos, imoralidade sexual. Só ele foi equiparando. Ele foi equiparando. E aquilo pra mim, eu comecei a olhar pras pessoas sentadas, assim, olhando pras pessoas, chorando, pensando assim, cara... A gente é tudo igual. Eu sou mais um pecador buscando graça e arrependimento. Eu preciso de Cristo, assim como todo mundo aqui precisa. Só que como da outra vez a igreja me tratava... Eu não precisava manifestar o demônio no irmão que traía a esposa. Eu precisava manifestar o demônio no Léo, que era gay. Entendeu? Então aquilo começou a me trazer... Abrir a minha mente, eu comecei a perceber que eu precisava de Cristo. Daí ele falou uma coisa pra mim... Que mudou muito o meu pensamento, pra mim não, né? Na ministração. Ele pegou e falou assim, cara, e talvez você esteja lutando para que esses desejos vão embora. E se esses desejos nunca forem embora? Se você tiver que lidar com esses desejos pro resto da sua vida, você vai abandonar o teu Senhor ou você vai decidir viver por Ele? Porque se você amar a Deus de todo o seu coração e encontrar no Senhor prazeres que você não tem mais nenhuma outra coisa, esses desejos já não vão ser mais o foco da sua vida. Porque você vai ter tanto prazer em Jesus que nenhum outro desejo vai satisfazer. Então naquele momento eu fiz... Virou uma chave. Virou uma chave. Daí eu peguei e fiz essa oração para Deus. Deus, eu estou disposto a lidar com isso todos os dias da minha vida, porque eu te amo.
porque eu não quero mais nada a não ser o Senhor. Então, se eu tiver que lidar com isso todos os dias, eu vou lidar com isso. Eu tenho vontade de ser pai, Deus, mas se eu nunca conseguir ser pai, eu não tenho problema. Eu tenho vontade de ter um casamento, Deus, mas se eu nunca conseguir um casamento, não tem problema. Eu só não quero perder o Senhor. E eu comecei a fazer essa oração. Quando ele fez o apelo, eu tenho a foto, até hoje, eu de joelho, nesse dia, eu de joelhos lá na frente, no apelo, entregando a minha vida pro Senhor. E aí mudou a minha vida, porque eu pensei, eu não preciso manifestar demônio, eu não preciso fazer uma oração para acordar, eu só preciso amar o Cristo todos os dias, negar o Leonardo, esvaziar de mim, dos meus desejos, renunciar a quem eu sou e seguir a Cristo. Então foi quando ficou mais fácil. Daí eu falo pro pessoal, né, quando eles perguntam sobre a libertação, eu falo, cara, para mim, libertação não foi quando os meus desejos saíram, libertação foi quando Cristo entrou. O dia que Cristo entrou na minha vida, que eu entendi o Evangelho, mudou a minha história. Daí eu me senti liberto. É muito importante essa compreensão, né, de que a verdadeira libertação não é quando você se acha pronto, mas quando Jesus entra, né, cara? Cara, que legal, que história, glória a Deus.